Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de abril de 2024, torcendo para que, depois de eu terminar de gravar aqui, eu consiga entrar no Audition ou no Audacity, nos programas que eu normalmente uso para dar uma finalizada nas nossas gravações, eu consiga tirar um barulhinho particularmente irritante. Espero que vocês, se vocês não estiverem ouvindo nesse momento, é graças aos softwares espetaculares, porque eu quase pensei em não gravar hoje, porque realmente não sei que máquina infernal é essa, fazendo muito, muito, muito chato, né? Então vamos torcer para que eu tenha conseguido calar este ruído. E falando em calar, e tem uma coisa um pouco indigesta que eu vou compartilhar com vocês, porque eu não estou conseguindo processar isso sozinho. Eu estou particularmente decepcionado com a decisão deste governo de não tocar no assunto dos 60 anos do golpe. Vamos lá, este é um partido de esquerda, esse governo é de um partido de esquerda, né, que sentiu de perto, sentiu na carne o que foi a ditadura, em que muita gente foi torturada, em que muita gente foi estuprada, em que muita gente morreu, não é? Então, para mim, é muito estranho, né, que esse governo, diante, né, justamente de um momento histórico em que as Forças Armadas estão querendo botar as manguinhas de fora, né, os seus pênis diminutos para fora e querem, de novo, tentar se arvorar em algum tipo de poder moderador, o que não está na Constituição, lamento informar, as Forças Armadas servem aos três poderes, nada mais, servem, não têm autonomia, elas não podem se arvorar a nada, não é? Então, justamente num momento em que você tem ali, né, uma oportunidade de colocar a caserna no seu devido lugar, o cara contemporiza, o cara resolve silenciar seus ministros, não tocar no assunto, justamente num país que nunca fez as pazes, ou nunca, sei lá, nunca lidou, nunca processou, nunca digeriu devidamente o que aconteceu de ambos os lados. Eu fico nessa hora com muita inveja da Argentina, né, que conseguiu colocar. A ditadura da Argentina foi mais curta, mas também foi estupidamente mais cruel. Mas os caras, para quem não viu aquele filme do Roberto Darín, né, aquele filme espetacular, é que conseguiram colocar um ex-presidente na cadeia, né, conseguiram prender, conseguiram julgar os militares. Por que que eles conseguiram e nós não? Por que que nós contemporizamos? Por que que a gente ama a pizza? Né? Por que que a gente sempre passa a mão na cabeça e deixa quieto e vida que segue? Eu não sei. Então, não sei como vocês estão lidando com isso. Eu até vou dar uma olhada agora em que pé que está. O Twitter, que sim, ainda existe, né? Ele permite que a gente faça enquetes. É lógico que uma enquete que eu faça lá não tem nenhuma validade estatística, porque eu estou, na verdade, colocando ali, tentando mensurar uma parcela muito pouco significativa, não é uma amostra significativa ou representativa do resto do país, né? Mas eu fiz aqui uma enquete no Twitter, que ainda vai ficar por alguns dias, vai ficar por mais 12 horas, né? Eu vou dar o link para quem quiser participar. Você ficou decepcionado com o silêncio imposto por Lula sobre os 60 anos do golpe de 64? 2/3 ficou decepcionado, né? 67%, 22% ficou indiferente, 11% não. Nem quero imaginar por que eles não ficaram decepcionados, melhor não saber, mas eu compartilho, porque, de novo, como é que a gente aprende com a história se a gente não quer nem olhar a história, né? Se é que a gente quer se contentar com qualquer narrativa meia boca, qualquer narrativa que não para em pé, não é? Eu não consigo entender, mil perdões, mas já que a gente está falando aqui da ditadura e de milicos que realmente não tinham nada para fazer, quem manda não dá um Xbox para cada um, PlayStation, quem sabe, não é? Para eles brincarem de guerrinha, né? Porque eu fico me perguntando por que a gente tem exército, sei lá, né? Qual foi o último confronto militar? Acho que o último foi a Guerra do Paraguai, né? Por isso que os caras veneram Caxias, porque foi o último cara que fez alguma coisa, e eu não sei se tem algo que se orgulhar, para se orgulhar
com relação ao que a gente fez com o Paraguai, que foi quase um genocídio, né? A gente deixou o país de quatro, né? A gente usou guerra bacteriológica, jogou cadáveres nos rios para contaminar a água. Eu não consigo entender por que a veneração a esse herói de guerra, mas vamos lá. Mas tem uma história muito divertida, e aqui eu tiro o meu chapéu para o Carlos Orsi, né, da revista Questão de Ciência, junto com a Natália Pasternak. Ele trouxe à tona, ele trouxe à luz, né, porque afinal a verdade está lá fora, como diria o Arquivo X. Ele trouxe à tona discos voadores e a ditadura. Como assim, né? Os milicos eram alienígenas? Não sei. Mas a questão é que em 69, quando este que vos fala tinha 5 aninhos, não é? Em 69, os militares resolveram engajar a mocidade, porque afinal a mocidade podia se distrair e se interessar por alguma outra coisa, sei lá, comunismo, alguma dessas coisas descabeladas, e aí o cara resolve criar o CIOANI. O que é o CIOANI? Sistema de Investigação dos Objetos Aéreos Não Identificados. Em que tal? A ditadura tinha um órgão, de 69 a 72, que se dedicava, né, a pesquisar o assunto dos discos voadores. Por quê? Porque eles achavam que havia, eles viram alguma coisa, ET de Varginha, não sei, né? Mas olha, aí tem no lançamento desse órgão, né, tá aqui o discurso. A juventude será mobilizada em torno desse assunto, que poderá dar origem a uma verdadeira cruzada, caixa alta. Universitários e colegiais com quem estabelecemos contato sentiram a responsabilidade como estamos tratando o assunto e se entusiasmaram com a ideia de integração no sistema. Né? Continua, despertaremos assim a mocidade para o interesse no estudo da astronomia, da astronáutica, do mundo que aí está nas palpitantes viagens cósmicas. Sim, então veja, eles não falavam ainda em engajamento, não havia ainda likes e Twitter e social media, não é? Mas aí é muito interessante porque o Carlos Orsi, que tem um texto muito divertido, ele fala, olha, isso parece algum episódio do Agente 86, para quem se lembra daquela maravilhosa série do Mel Brooks, excelente, né? Então acontece que além da sigla CIOANI, né, que era do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, tinha o CIOANI com C, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o ZIOANI, que era a Zona de Investigação dos Objetos Aéreos Não Identificados, o LIOANI, que era o Laboratório de Investigação dos Objetos Aéreos Não Identificados, o TIOANI, que era o transporte do quê? RIOANI, a rede, e IOANI, que eram os investigadores, e por fim, os XIOANIs, com X, esta última referente aos observadores de OANIs. Está vendo? X, vai ver que tem alguma coisa a ver com o arquivo X. Então veja que interessante a estratégia dos milicos, né, para colocar a juventude longe da contracultura, né, longe do ativismo político, para integrá-las com, sei lá o que, KY, vaselina, qualquer outro agente facilitador de penetrações difíceis, integrá-los no sistema, com caixa alta. É uma surpresa atrás da outra. Então, que bom que a gente pelo menos ainda goze das liberdades, para que mesmo que um presidente não queira que a gente levante esse tapete para ver, né, quanta coisa foi colocada ali debaixo, a gente pode resgatar umas histórias dessas. Mas é muito curioso. Eu vou confessar para vocês, esses dias eu ando particularmente desanimado, porque eu não sei, eu nunca senti isso, mas eu já li, né, eu não sei se é também uma figura literária, se é uma lenda urbana, uma coisa chamada depressão pós-coito, né, gente que depois do sexo fica deprimidíssima. Eu, felizmente, nunca passei por isso, não sei do que se trata. Eu já ouvi falar de depressão pós-parto, que eu naturalmente também não vivenciei, claro, mas para mim sempre acontece um fenômeno bastante difícil de processar, que é o seguinte: vamos imaginar que eu tenha tido alguma ideia de algum projeto, de algum conteúdo, e eu acho que vai ser sensacional, e de repente eu corro atrás, faço a produção toda, finalmente a coisa acontece, né, vai acontecer, eu estou empolgadíssimo, aí eu gravo, faço uma live, publico e... cri, 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 a repercussão acaba sendo pífia.
E isso acaba provocando em mim um balde de água fria, porque eu estava justamente, só eu no mundo, né, empolgado com a história, e eu percebo que o resto dos 8 bilhões de humanos não compartilha da mesma alegria. Né? Então, toda vez que tem digamos, essa ressaca, quando volta, né, aquelas métricas pífias, aliás, os números aqui da gente estão cada vez mais baixos, isso dá um desânimo. A única coisa que me faz continuar, sei lá, como se diz em espanhol, al pie del cañón, pelo menos em Buenos Aires é uma gíria comum, né, que me faz continuar aqui, né, segurando essa tocha meia boca, nessa tocha meio mais fumarenta do que luminosa, né, é porque eu sou mais ou menos um criador compulsivo, né, não é uma coisa racional, não é uma estratégia, né, não é que eu tenho um plano, eu não tenho um plano, eu simplesmente gero conteúdo sem parar, e eu não sei fazer de outro jeito, né, mas que realmente isso às vezes provoca uma dissonância cognitiva, né, digamos assim, um abismo entre aquilo que você esperava e aquilo que acaba acontecendo. Isso aconteceu inúmeras vezes, recentemente quando eu consegui gravar justamente com Carlos Orsi e com a Natália Pasternak, que para mim foi quase um lifetime achievement, aqueles Oscars, né, que para quem, né, não ganhou Oscar nenhum, aí depois o cara tá ficando velhinho, vou fazer uma graça com o cara e tal, né, antes que ele morra. Então, para mim, nossa, da Natália foi sensacional, eu consegui gravar com o Murilo Silva, eu fiquei, nossa, empolgadíssimo, que conversa magnífica, né, tão inspiradora, e aí eu consegui também ir atrás e localizar e convencer e conversar com o Lorival Cancela, que é aquele cara que, né, cuja vida foi salva por livros, e aí em cada um desses episódios veio justamente essa maré baixa de ânimo, porque infelizmente os resultados não são muito empolgantes. É claro que tem aquela lógica de, mas se você inspirou uma pessoa, está valendo, né? Se você mudou uma vida, está valendo, ou como no Guia dos Perplexos, né? Que, imagina, foram quase 40 entrevistas, 30 e tantas entrevistas presenciais, muitas delas, né? Que deu um trabalho louco, eu carregando tripé, microfone, tendo que editar, né? Horas de material, terabytes de informação, não é? E que só foi ter algum tipo de reconhecimento acadêmico 9 anos depois. Eu só digo que isso, às vezes, digamos que desanima. Né? Cansar, talvez não seja a palavra certa, é mais um processo de exaurimento, né? Um processo de que você tem que realmente soprar nas próprias velas para ver se o barquinho continua. Então, eu estou confessando esse relativo estado, esse desânimo, né? Mas não se preocupem, eu vou continuar produzindo aqui. O que talvez eu faça, que é um pouco mais estúpido, né, ainda, é simplesmente talvez parar de investir tanto na divulgação. Eu sei que é um contrassenso, né? Se eu parar de ficar pedalando e divulgando e tweetando e publicando e postando, né, certamente os números vão diminuir ainda mais. Né, mas acontece que de fazer esse esforço todo e não ver resultado nenhum, e você vê as métricas serem realmente muito baixas, né, sobretudo porque tudo que eu faço é orgânico, né, não estou colocando dinheiro, não estou anunciando, não estou pagando mídia, não estou pagando like, né, sei lá, se esse trabalho aqui ele vai um pouco mais longe, é por conta de vocês, porque vocês compartilharam. Eu agradeço aqui alguns raríssimos que estão sempre compartilhando o radinho, estão sempre divulgando para seus próprios contatos, tal. Mas talvez o que eu faça seja simplesmente continuar produzindo, mas divulgar menos, né? Porque aí talvez, sei lá, a frustração seja um pouco menor, e aí simplesmente os meus números vão ficar realmente nanicos, minúsculos, e talvez porque eu esteja particularmente desanimado com a esperança de que tenha como reverter essa humanidade que, cara, está felicíssima do jeito que está, e eu não tenho nada a oferecer, né? Como é que eu vou dizer para o cara, olha, você acordou de manhã achando que é o seu dia de sorte? Olha, sorte não existe, né? Não adianta rezar, não tem ninguém do outro lado, né? Não adianta pedir bênçãos ou achar que você é abençoado porque somos 8 bilhões e estamos todos no mesmo barco e não tem ninguém escolhendo ninguém a dedo para ser mais feliz. Não é? Então, o que você tem a oferecer? Né? Quando justamente a gente já comentou aqui no Radinho recentemente,
que remédios que não são remédios, placebos, funcionam tão bem quanto os remédios, mesmo quando as pessoas sabem que é um placebo. Então, a natureza humana é essa, né? Então, quem sou eu aqui para propor algum modus vivendi, né? Algum modo de pensar, uma estética existencial diferente, que se, imagina, eu não estou mais feliz do que necessariamente quem torce por um time e está em êxtase porque acha que o Trump é um enviado de Deus, ou acha também, obviamente, que o Bolsonaro é algum tipo de messias, não é o que o Lula também é algum tipo de messias, algum tipo de Padim Cisso renovado, eu não sei. Né? Então, o que eu tenho a oferecer? Não sei. Então, desculpa essa pequena terapia matinal, na verdade, é um bom ponto para a gente relembrar que agora, assim, batendo todos os recordes do Guinness, né, em termos de cara de pau, o Trump agora não só está se colocando como, sei lá, né, um campeão, um paladino da religião, né, o lema dele agora não é mais Make America Great Again, é Make America Pray Again, faça a América rezar novamente, que é lógico que funciona super bem. Não é? Mas, e a segunda questão, o cara está vendendo bíblias. Eu não sei se são bíblias ilustradas, se são bíblias em quadrinhos, se são bíblias com patrocínio, com cupom para os hotéis do Trump, eu não sei, mas imaginar que metade da população americana está realmente acreditando que a salvação da cristandade do Ocidente depende de alguém completamente destrambelhado, né? Um devasso, alguém desonesto, um picareta, um mentiroso. Então você fala, ok, nós somos capazes de acreditar em absolutamente qualquer coisa, não é? E não tem o que fazer. E o que você vai propor para esse cara? Né? Estudar Spinoza? Né? Que coisa mais chata, não é? E aliás, eu estava ouvindo agora, dando um pouco de segmento àquela série do The Rest is History sobre Martinho Lutero, né? Que foi o que ele fez ali, imagina, pregou aquelas 95 teses na igreja em Wittenberg, talvez ele não tenha pregado nada, isso talvez seja nem ele, ele nunca tocou nesse assunto de pregar nada em lugar nenhum, mas ele fez as 95 teses, publicou, espalhou, né? Ele usou a social media do momento, que era a prensa do Gutenberg, o Gutenberg permite, com esse desenvolvimento, com essa inovação, ele permitiu que textos fossem publicados em série e por um preço muito mais acessível. Então, talvez jamais teria acontecido a reforma protestante se não houvesse a prensa de Gutenberg. E é lógico, se o Martinho Lutero também não contasse com o patronato, vamos chamar assim, com a costa quente de Frederico I, né, que era ali um dos electors. Vale lembrar que tudo isso acontece dentro do Sacro Império Romano Germânico, não existia a Alemanha, perdão. A Alemanha só foi se unificar quase 300 anos depois, quase 400 anos depois, uma loucura, né? A Alemanha sempre foi um quebra-cabeças, uma colcha de retalhos de pequenas cidades, estados e ligas, era uma confusão infernal, né? Mas de qualquer maneira fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, não é mesmo? Só que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tinha que ter uma sigla para isso, né? Ele era eleito por 7 eleitores. Imagina, então, tinha 7 pessoas com o poder de eleger um imperador, né? E o Frederico I era um desses electors. Então, esses caras tinham um peso político extraordinário. E a gente comentou aqui que ele resolveu transformar a cidade dele de Wittenberg, né, num polo, né, de turismo religioso, de peregrinação. Então, ele tinha 19 mil relíquias de santos, ele tinha um cacho da Virgem Maria, ele tinha a saidinha que o bebê Jesus usou na manjedoura, né, quando ele nasceu, ele tinha inclusive o esqueleto de um bebê assassinado por Herodes, ele tinha espinhos não, um ramo, um graveto, né, daquele arbusto flamejante. O cara realmente tinha ali uma Disneylândia, né, de artefatos que iam certamente fazer com que você passasse menos tempo no purgatório, porque a contemplação dessas relíquias sagradas certamente ia fazer com que as suas culpas misteriosamente desaparecessem, né? Parece algum tipo de contabilidade da família Bolsonaro, não sei, mas então esse cara, ele é quem segura a onda, quem segura o rojão para o Lutero. O Lutero não foi enforcado, queimado, essas coisas bonitas, né, que a igreja sempre fez, né, não foi torturado nem nada porque o cara segurou a onda. Mas aí o que é muito interessante aqui, lembrando do Lula e da sua estranha contemporização, né, com aquilo que é absolutamente inaceitável, né, o que acontece é que chega num ponto
em que o movimento que o Lutero, não o Lula, ele suscita, acaba tomando o rumo, ou a falta de rumo, né, acaba se desorientando, como sói acontecer, como costuma acontecer nesse tipo de revoluções e reformas, que é o seguinte: sai fora do controle do Criador. Né? O que acontece é que o Lutero tinha proposto, o Papa, imagina, é uma farsa, isso é uma farsa, os santos são uma farsa, é tudo uma farsa, não é? E aí o que acontece é que na própria cidade dele, os estudantes se entusiasmam, né, começam a surgir outras lideranças, um cara que é um amigão dele, o Karlstadt, ele começa na cidade do Lutero, começa a liderar um movimento de vamos destruir as imagens, vamos interromper as missas, né, monges saiam das ordens e podem casar, podem fazer o que quiser. Então o cara se empolga, os estudantes, a população, os monges também começam a fazer um processo muito, muito, muito mais destrutivo, mas aí acontece o seguinte: o Lutero estava longe e falou, pera um instante só, esse cara está roubando, né, roubando a minha bola, peraí, que o dono dessa história sou eu, quem é esse cara, né, para sair aí inflamando as massas? E também tem outro aspecto, que o Frederico I, na verdade, continuava tendo aquela coleção espetacular, né, de relíquias e coisas santas e sagradas, e o Karlstadt estava justamente questionando nesse culto às relíquias. Aí o Frederico I fala, para um instante só, peraí, eu estou segurando a onda de vocês, agora vocês vão atrapalhar o meu negócio? E aí acontece um fenômeno extremamente interessante, que talvez faça a gente pensar no próprio Lula, que a partir desse momento o Lutero ele começa a pôr panos quentes, ele começa a tentar desarticular a radicalização das ideias que ele mesmo propôs. Daí para frente ele passa de revolucionário a reacionário até morrer. Né? Tanto que surgem outras lideranças, que eles falam de um cara chamado Muntzer, não sei se é esse o nome, acabei de ouvir, mas que de repente que vai chamar o Lutero de um bundão. Né? Aliás, não é bundão porque, na verdade, por alguma razão qualquer, no século XVI, na Alemanha, e caso vocês tenham histórias mais recentes da cultura alemã, parecem ter uma estranha fixação por excrementos. Pum, cocô, né? Então, são várias metáforas não muito sutis, né? Muitas charges também muito pouco elegantes, muito explícitas, por assim dizer, com o diabo defecando na boca de não sei quem, pelo ânus do cara saem os livros. Cara, os caras realmente têm uma fixação escatológica, vamos chamar assim. É engraçado porque escatologia, em teologia, nas religiões, escatologia é quando você acha que a explicação para tudo o que acontece é o final, né? É quando, sei lá, Jesus vai voltar, vai ter o Armagedon e tal. Então, o final explica tudo. Né? Por isso que, inclusive, muitas denominações evangélicas não se importam com o aquecimento global, com a crise climática, porque eles acham que isso é um sinal, né, que está previsto pelas profecias do Apocalipse, né, de que, o mundo está acabando, Jesus vai voltar, então deixa o pau comer. Né? Basicamente, sim, as pessoas realmente acreditam em absolutamente qualquer coisa. Né? Mas o que é muito interessante, voltando aqui para a coisa escatológica alemã, essa estranha fixação em xixi, cocô, meleca, o que é muito curioso é que vai surgir lideranças mais radicais e o próprio Lutero vai ser visto até a morte como um cara que está contemporizando, talvez por uma certa sensibilidade política, talvez por um pragmatismo, né? Talvez para não perder justamente o seu patrono, né? Para não perder a costa quente, quem o defendia. Mas aí, pronto, o incêndio já começou e aí, amanhã a gente comenta, mas a Europa vai entrar numa série de guerras absolutamente sangrentas, né? Muito interessante, né? Uma religião que em princípio se baseia no amor universal, né? No Cristo, que pessoa boníssima, não é mesmo? No Deus que é amor, os caras vão estar se torturando, decepando, matando e, nossa, são guerras que não acabam absolutamente nunca mais. Pois bem, realmente nós somos uma espécie peculiar. E, aliás, eu vou comentar aqui um artigo muito interessante, acho que é da Fast Company. A Fast Company é uma revista de tecnologia, né, de inovação e tal, mas curiosamente eles fizeram um artigo publicaram um artigo sobre o apocalipse climático, né, as pessoas que vão lá, ativistas, que vão falar, olha, o planeta vai morrer, a vida no planeta vai se extinguir. E aí o que o cara está chamando a atenção é que, não, primeiro que isso não vai funcionar, segundo porque não está funcionando.
Terceiro, porque não é bem isso que vai acontecer, não é que o planeta vai virar a Lua, né? Pelo contrário, é o Marte, é uma coisa deserta, né? Inóspita, mais ou menos como, né, o que o Bolsonaro e seus asseclas e o Salles também imaginam ali para a Amazônia, né? Uma coisa completamente estéril. Não, 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 não vai ser assim. A vida não vai acabar num puff, né? Como se fosse um balão estourando. Na verdade, o que vai acontecer é pior. Né, pior, porque a vida vai continuar, né, mas não necessariamente a vida que você gostaria, não a vida que você imagina. Talvez ela não inclua você necessariamente, porque o que já está muito claro, né, para todo mundo é que as coisas estão mudando e isso tem impactos que são incontroláveis e que são muito, muito, muito desiguais. Né? Então, eles já têm agora regiões do planeta que estão com absoluta falta de água, ou então com enchentes torrenciais, ou então que vão enfrentar cada vez mais fome, né? Ou então calor absolutamente insuportável. E essas pessoas não vão ficar paradas que nem o sapo que fica na panela lá enquanto a temperatura sobe, elas vão se mexer. Elas vão se mexer e você vai ter ondas de migração, as pessoas em busca de condições um pouco melhores. Isso vai provocar pânico, né, em quem tem ali a vidinha relativamente tranquila, né, e favorecida. Isso provavelmente vai alimentar o discurso de líderes populistas, xenófobos, nacionalistas, que vão aproveitar esse pânico, vão criar o pânico com relação à imigração, né, com esses, imagina, essas pessoas diferentes que estão vindo para cá, roubar os nossos empregos, estuprar as nossas mulheres, né, tomar o nosso champanhe, onde já se viu, não é? Então, o que está ficando bastante claro, não é um apocalipse hollywoodiano, mas é simplesmente uma degradação descontrolada das condições de vida. Isso é bem ruim, né? Isso é bem ruim. Haja vista aí quantos bilionários, trilionários já não estão comprando casas em alguns lugares que ninguém poderia imaginar, tipo Nova Zelândia. Quem sabe o cara descobriu que lá a coisa, né, é tão longe a Nova Zelândia que ninguém vai ficar né, de barquinho, ninguém chega de barquinho, né, com imigrantes ilegais na Nova Zelândia, imagino. Não é? Então, veja que, na verdade, a questão é muito mais complicada, mas conversando com a minha mulher sobre esse meu relativo desânimo, né, eu falei, cara, veja só, o Tristan Harris, que é uma figura de uma eloquência, o Tristan Harris é aquele cara do Social Dilemma, da Dilema Social da Netflix, que está chamando a atenção para o quanto o digital está escravizando a gente, está monopolizando a nossa atenção, né, porque tudo isso segue uma lógica que, aliás, eu vou tatuar isso no braço, porque a lógica das coisas humanas é assim, sem mais nem menos, alguma coisa passa a ser valiosa e pode ser, sei lá, um metal como o ouro, pode ser, sei lá, o lítio, pode ser a sua atenção nas redes sociais. Uma vez que uma coisa foi, sei lá, considerada de valor pelos humanos, né, por exemplo, que o ouro não tem valor para mais ninguém, não é? O que acontece, o próximo passo é explorar sistematicamente. Né, usar todos os nossos recursos para explorar isso sistematicamente. E o próximo passo é o esgotamento. Isso vai ser exaurido, né? Isso vai ser completamente exaurido, não vai sobrar mais nada. E a quarta etapa é que quando você olha em volta, você criou uma poluição, um impacto ambiental, você gerou uma coisa tóxica que não tem o que fazer a respeito. Então, a gente pode usar esse raciocínio, a gente estava falando ontem, que os arqueólogos estavam descobrindo no norte da África que os humanos, durante centenas de milhares de anos, o que eles faziam é o seguinte, olha que legal, eu inventei a pedra lascada, eu consigo fazer uma lança, eu consigo fazer uma flecha, eu consigo fazer uma faca com pedra, que legal. Né? E essa pedra tem alguns lugares legais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos produzir isso perto de onde os elefantes vão beber água, porque com essas ferramentas, a gente, com as mãos, a gente não mata um elefante. Né? Então o elefante não era algo de valor. A hora que você descobre que o elefante pode ser um churrascão, um churras, né, para todo mundo, ele passa a ser valioso, então você vai desenvolver maneiras de você extrair esse recurso. O elefante virou recurso, pobrezinho. Né? Aí o que acontece? Você mata os elefantes até que não sobre nenhum, você faz com que os mamutes entrem em extinção, né? E deixa tudo completamente estragado. A mesma coisa foi feita com a sua atenção. Sua atenção antes não valia nada.
né, ou valia muito pouco, talvez na televisão, mas era uma coisa muito genérica, né, não tinha mas era a atenção de um país inteiro, não a sua especificamente. A hora que descobrem que isso tem valor, e eu vivenciei isso na minha carreira do digital, isso foi mais ou menos quando surge o Facebook, né, ou quando surge o Google também, quando fica claro que de repente agora a atenção e os dados de cada pessoa são um recurso valioso, então os caras vão fazer o quê? Descobrir como extrair isso ao máximo, até simplesmente, né, você está completamente sugado, e aí o que sobra é um ambiente absolutamente tóxico. E aí, só para dar um exemplo, agora o Google está finalmente prometendo que ele vai apagar dados que ele coletou quando você estava fazendo buscas, digamos assim, duvidosas, né? Buscas, digamos, muito íntimas, no modo incógnito. O Google tem um modo, o Chrome tem um modo privado, acho que é privado que chama, né? Quando você faz incógnito. Se você vai fazer uma busca que você não quer que ninguém saiba que você fez, né? Sei lá, você está com comichão no lugar estranho, etc. Você faz aquela busca, olha, meu amigo está com uma verruguinha, né? Bom, sei lá. Então, você tem preocupação com que isso seja vazado, então você coloca o browser em modo anônimo, modo incógnito, modo privado, só que acontece que ao longo de todos esses anos, o Google safadamente, né, imperdoavelmente, estava registrando todas as suas buscas. Então, desculpa se eu estou te dando agora calafrios, frio na barriga, vontade de fazer xixi, né, mas todas as buscas que você fez estavam sim sendo armazenadas e usadas pelo Google para vender essa informação, para vender anúncio, não é? Então, de repente, você começa a receber uns anúncios estranhos de disfunção erétil, da onde será que veio isso, não é? Anúncio para calvície, para, sei lá, hemorroidas. Pois bem, então o que acontece é que o Google estava explorando isso que foi, obviamente, obtido de uma maneira nojenta, não é? E aí, agora, por uma decisão judicial, eles vão apagar bilhões de dados, né, bilhões de entradas que eles coletaram durante a sua exploração anônima. Mas que simpatia! Cadê aquela companhia, né, que prometia não fazer mal nenhum a ninguém? E falando aqui em impacto, né, impacto dessas mudanças climáticas, um impacto que vai ser desigual, mas que vai acabar afetando todo mundo, eu me lembro que acho que o papai estava em casa no final de semana, eu tinha uma história antiga na cabeça de ter lido, falando em impacto e de desigualdade, não é? Em que alguém com muito dinheiro estava dirigindo, sei lá, um carro importado, vamos supor que fosse eu acho que era até um Porsche, não é? E aí o cara estava com a família no Porsche, podia ser uma BMW também, não sei, mas acho que era um Porsche, né? E aí ele se desgoverna, perde a direção e ele atravessa, vai na contramão e acerta em cheio um Fusca. Né, qual é o resultado dessa encontro, digamos, bastante lamentável? A família do Fusca foi trucidada, morreram todos. A família no Porsche saiu ilesa. Por quê? Não porque as leis de Newton funcionem de maneira diferente, não porque a divindade, por alguma razão qualquer, resolveu abençoar uma família que não precisava de bênção nenhuma, né, mas simplesmente porque os carros mais bacanas eles protegem, né? Tem lá um cockpit, a sua área habitável, o habitáculo, eles protegem aquilo como se aquilo fosse, né? Nossa, que aquilo é quase indestrutível. Então, veja, um Fusquinha não conta com essa proteção toda, né? Você está exposto ali a, sei lá, transferências completamente destrutivas de energia cinética, enquanto dentro do carro, do Porsche, a engenharia de ponta vai proteger aquele que, obviamente, cuja vida vale muito mais do que a vida de que alguém está num Fusquinha. Para mim, isso era uma anedota que estava na minha cabeça há 20 anos e agora a coisa se repetiu, né? A gente viu aí que um jovem, provavelmente que ganhou dinheiro trabalhando muito, né? Aos 24 anos estava dirigindo um carro de R$1 milhão, não é, uma Porsche em alta velocidade, ele colide com outro automóvel, né, coitado, acho que era de um policial, nem sei mais, né, um servidor público, não sei, mata quase todo mundo e não só sai ileso, né, praticamente ileso, como ainda o cara foge, não presta socorro, mente para a polícia, acho que agora ele se apresentou. Né? Então vejam só como impactos não necessariamente causam o mesmo impacto em todo mundo. Né? O clima vai ser uma coisa parecida. Quem consegue ter ar-condicionado, né? Quem consegue comprar uma casa num condomínio fechado, né? Longe das turbas, né? Dos pobres dormindo na rua, né? Esse talvez consiga uma pequena trégua. Mas eu estou falando em acreditar em qualquer coisa e na natureza humana irremediável.
eu me recordo, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer Pompeia. Tá bom, então vamos lá, a gente estava viajando, aí você está em Roma, aí você contrata um tour, né, o ônibus sai de madrugada, né, de Roma, e vai lá uma guia falando que nem uma louca até chegar à região de Nápoles. Nápoles, ela mostra mais ou menos a cidade, e aí ela dá uma notícia que deixa muita gente transtornada. Falei, olha gente, eu sei que metade do grupo aqui não queria visitar Pompeia, mas queria subir no vulcão, mas hoje as condições não estão propícias, então vocês vão ter que passar no Museu de Nápoles. E as pessoas emputecidas, como assim eu vou deixar de ver um vulcão assassino para ver um museu absolutamente maravilhoso? Aliás, o Museu de Nápoles é um primor, né? Tem relíquias ali de Pompeia que são extraordinárias, tem aquele famoso mosaico com Alexandre o Grande. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Ou talvez eu tenha engasgado com a história de Grande, porque eu não acho Grande patavina nenhuma, é mais um doido que resolve infernizar a vida alheia, não sei exatamente porquê, né? Mas, puxa, um museu espetacular. E as pessoas queriam ter subido num vulcão, sei lá o quê, para sentir cheiro de enxofre, eu não sei e tal. Mas, pois bem, na saída, bom, Pompeia é maravilhoso, não preciso dizer, o museu espetacular, não preciso dizer, né? Mas Nápoles é bem caótico, é uma cidade bem confusa, né? Barulhenta, um negócio realmente difícil, mesmo para quem mora em São Paulo, né? Mas indo embora, a guia falou, olha, é interessante porque a cidade está ao pé de um vulcão, que já entrou em erupção várias vezes, aliás, teve uma erupção em 1944, no final da Segunda Guerra, matou 20 pessoas, foi, né, uma correria, mas as pessoas não querem sair daqui, embora esteja mais do que claro que o vulcão em algum momento vai voltar a ser um vulcão. E o governo oferece dinheiro para as pessoas recomeçarem, saiam por favor daqui, né? Tá aqui não sei quantos mil euros, saiam daqui pelo amor de Deus, que esse negócio é uma bomba relógio. E as pessoas não saem, né? Mais uma prova de que adianta você fazer podcasts falando de ciência, que adianta você falar aqui sobre cultura, história, não muito, né? Mas então hoje, eu estava lendo um artigo muito interessante, vou compartilhar, vou usar aqui para terminar o episódio de hoje. O que acontece é que o problema em Nápoles não é necessariamente o vulcão Vesúvio. Na verdade, o buraco é mais embaixo. E, na verdade, não é só um buraco, é simplesmente uma caldeira de magma e gás que está literalmente debaixo dos pés dos napolitanos. Tá, ali acho que tem 12 quilômetros de diâmetro essa história, é a antiga caldeira de um vulcão muito maior, isso continua ativo, né? Tanto que partes da cidade ou da região ficam subindo e descendo, tem tremores, os caras estão ali tentando, usando sismógrafos, sensores, computadores, satélites, tentar adivinhar o que está acontecendo, mas é uma coisa muito complexa, é muito difícil entender o que está acontecendo debaixo da cidade, mas a questão é, esses caras estão em cima de uma bomba relógio. E a hora que esse negócio tem outras também, o Parque de Yellowstone nos Estados Unidos está em cima de uma caldeira dessas, né? A cidade de São Francisco nos Estados Unidos também está em cima de uma falha geológica. E as pessoas estão ali, né, dizendo que um dia vai ter o The One. Tá bom, ok, né? Mas Nápoles também está ali sentada em cima e absolutamente ignorando olimpicamente, né, o fato de que a qualquer momento vulcões que a gente já comentou aqui, né, vulcões são os grandes vilões da vida na Terra, né? Em 4 ocasiões erupções vulcânicas colossais fizeram com que 95, 75, 65% da vida no planeta em cada ocasião fosse para o buraco, não é? Então, veja só o que a gente faz com essa humanidade que está em cima de uma bomba relógio, em cima de um barril de pólvora e continua lá fazendo pizza margherita, né? Fazendo, sei lá o que, sorvete napolitano tem em Nápoles? Eu não sei, né? Andando de lambreta, aquela coisa barulhenta. Então, veja, às vezes dá um certo desânimo com a possibilidade de que a gente consiga mudar, nem que seja por 1 milímetro, né, a nossa vocação para o desastre. Mas, desculpem, raríssimas, mas é que hoje e esses últimos dias têm sido dias de uma profunda crise, já não é nem mais de meia idade, acho que é quase de terceira idade, ou de fé, ou de seja o que for, mas a gente vai continuar aqui, al pie del cañón, né, porque simplesmente é assim que eu funciono, né? Se eu vou divulgar mais, se eu vou divulgar menos, se os números vão baixar, se ninguém vai compartilhar,
Paciência, né? Paciência, porque também eu não tenho essa convicção de que aquilo que eu tenho a dizer, o que eu tenho a pregar, é mais interessante do que qualquer fé exótica, do que sistemas esotéricos mirabolantes, né? Do que crenças que efetivamente fazem com que você se cure com açúcar e água, né? Não sei. Então, bom, vocês vão acompanhando ao vivo, né? Vocês vão acompanhando passo a passo aqui essa minha reflexão e como eu processo, como é que eu digiro, né, esses sapos todos. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.